Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gláucia Coutinho, especialista em investimento para mulheres, e esse é o meu podcast Muito Além das Finanças. Aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre investimento, sim, mas também muito conteúdo sobre como lidar com seu dinheiro, dicas para administrar melhor seu orçamento e dicas como a de hoje. A gente vai falar sobre viagem, planejamento de férias. Sei que estamos todos de férias ou voltando de férias. Estou gravando esse episódio numa sexta-feira de janeiro e a gente já está pensando nas férias, nas próximas férias desse ano. O que eu quero trazer para vocês aqui? A gente brinca muito sobre organizar férias, pagar as férias para quando voltar, não voltar devendo. Como é que eu faço? Como é que a gente usa milhagem para sair de férias e pagar menos? Usar o dinheiro que a gente já gasta, converter em milhagem para tentar tirar aquela passagem de graça ou aquela hospedagem no hotel. Mas o que me chama muita atenção é que a gente pensa sempre no curto prazo. A gente pensa sempre naquelas próximas férias, né? As férias desse ano, as férias de 2025. E eu criei um hábito alguns anos atrás, vou ser bem específica, foi em 2018. Eu criei um hábito de planejar os meus próximos 5 anos. Mas não é um planejamento engessado. Não é aquele planejamento que eu vou olhar e vou falar, nossa, mas eu preciso realmente saber para onde eu vou daqui a 5 anos? Não necessariamente. Um dos meus objetivos é fazer uma viagem mais longa, pelo menos uma vez por ano. E geralmente essa viagem é uma viagem internacional, que a gente sabe que tem um custo um pouco mais caro. Então, o que eu costumo fazer? A primeira coisa eu penso de trás para frente, lá na frente, né? Lá em 2018 eu olhei e falei, cara, para onde eu vou em 2023? Eu quero fazer uma viagem internacional em 2023? E eu lembro que naquela época, a gente estava ali muito próximo, né, da eleição, do Bolsonaro ali, que foi quando o Bolsonaro ganhou a eleição, e existia uma tendência ali de baixar a taxa Selic. O mercado financeiro estava muito otimista com Paulo Guedes entrando como ministro da Economia, da Fazenda, né? Cada hora a gente dá um nome diferente para o cargo. E eu falei, cara, eu vou prender um valor, eu vou pegar um valor X, vou botar num CDB, que era um investimento, né? É um investimento seguro de renda fixa, que tem o fundo garantidor de crédito, e vou colocar uma quantidade X de dinheiro naquele CDB, eu vou abrir o valor aqui, e foi, na época, se eu não me engano, R$ 5.000, e eu falei, vou deixar esse dinheiro, porque lá em 2023, esses 5 mil provavelmente era pré-fixado, então eu sabia exatamente quanto eu ia receber nesse investimento, quando ele finalizasse, eu vou ter muito próximo de R$ 10.000, ou seja, eu ia estar quase dobrando esse valor em 5 anos. E aí eu lembro que a conversa lá em casa foi da seguinte forma, eu acho você muito louca, né? Você nem sabe se você vai estar viva, Glaucia, lá em 2023. Eu falei, é verdade, muita coisa pode acontecer até 2023, né? Mas se eu estiver viva, eu vou estar bem feliz de ter feito isso para as minhas férias de 2023. E esse valor lá em 2018, esses R$ 5.000, na época compravam uma passagem, óbvio, uma passagem, né? Se eu pegasse uma promoção, de ida e volta para os Estados Unidos e pagaria o hotel onde eu estaria me hospedando. Então, o que eu ia precisar quando chegasse 2023? Pensar no aluguel do carro, se eu fosse alugar um carro, e o valor da minha alimentação nessa viagem. Dito e feito, né? Então, eu fiz a meta para 2023, fiz uma meta para 2022, aí em vez de 5 eu tive que botar um pouquinho maior, porque o tempo dos juros compostos ele seria menor. Então, para a meta de 2022, eu lembro que eu botei R$ 6.500 num fundo DI. Para a meta de 21, eu botei quase 9. E para a meta de 2020, infelizmente ela não aconteceu. A gente tinha uma meta de viajar para Nova York. Obviamente, entrou a pandemia, a gente não fez. Quando chegou em 2023, meu marido esqueceu do investimento e esqueceu da piadinha que ele falou, você não sabe se vai estar viva, né? E eu falei, nós vamos viajar para os Estados Unidos. Na realidade, nós vamos para Orlando, né? E aí ele virou e falou assim, com que dinheiro? Aí eu falei, bem, com os 5 mil que a gente botou no CDB. Na realidade, eu botei no CDB. Aí ele, que 5 mil? Eu falei, aqueles que você falou que não sabia se eu ia estar vivo ou não. Só para vocês entenderem, aqueles 5 mil, na época, virou 9.600 bruto. Esses 9.600 já pagava a minha passagem, já pagava a hospedagem. A hospedagem, ele ia ficar hospedado no mesmo lugar que eu, então não aumentou muito o valor da hospedagem. Mas me gerou a possibilidade de pagar a passagem dele e parte do aluguel do carro. A gente quase ficou com o aluguel do carro inteiro com aquele dinheiro. Então, assim, o meu esforço de gerar essa viagem foi pagar a minha passagem e pagar a minha hospedagem. E eu brinco
que o meu marido ele foi, na realidade, com os juros do meu investimento. Porque a gente não fez esforço, eu não tive dinheiro produzido para pagar a viagem dele. A única coisa que eu fiz foi eu travei aquele dinheiro por 5 anos para que ele virasse uma quantidade X de dinheiro para que eu pudesse viajar. Então, qual foi a nossa responsabilidade? Eu acabei pagando a minha passagem a dele, pagando a hospedagem, pagando uma parte do carro, e a responsabilidade dele foi pagar a parte do carro e levar o dinheiro que a gente gastaria na viagem. Então, quando a gente fala de planejar a viagem, planejar férias, eu queria que vocês começassem a pensar no longo prazo. Mas não é longo prazo de 10 anos, de 15 anos, mas o que eu poderia fazer para já acumular? Se eu já tenho um montante X, se eu recebi bônus, daqui a pouco está todo mundo aí que tem participação nos lucros, recebendo participação nos lucros, recebendo bônus, deixa eu tirar uma parte desse dinheiro para aquela viagem maior que eu quero fazer, né? Ou aquela viagem que eu acho que é impossível de fazer, porque ela é mais cara, uma viagem mais longa. Quem sabe se eu tirar uma parte do meu bônus e planejar para daqui a 2, 3 anos, uma parte do pagamento dessa viagem não vai ser feita com juros do próprio dinheiro que eu deixei investido ali. Então, vamos pensar em férias, sim, estamos voltando, eu tenho certeza que todo mundo gostou das férias, todo mundo aproveitou, todo mundo descansou. E a gente vê o quanto é bom e o quanto é necessário a gente descansar a nossa cabeça. Mas vamos pensar no planejamento dos nossos próximos anos? A gente está entrando no ano onde a nossa taxa Selic está bem mais alta. A gente está entrando, ela ainda vai crescer mais ainda. Então, a chance da gente conseguir, se realmente a taxa Selic chegar a 14%, chegar a 15%, dobrar o valor do que a gente está colocando ali para investimento, em 5 anos é enorme. Na realidade, a gente dobra em 5 anos se a gente conseguir uma taxa de um CTB a 15%. A questão é, eu vou me planejar para daqui a 5 anos? Talvez o valor que eu preciso colocar seja um valor menor. Segunda dica que eu acho que é importante, eu não ia trazer isso aqui, mas se você tem uma viagem esse ano e essa viagem é internacional, não deixa para fazer o seu câmbio na véspera da tua viagem. Faltando um mês, faltando 15 dias, porque a gente vai ter sim um ano mais volátil, a gente tem aí o estresse todo com a nossa moeda, né, em relação ao real, em relação à parte política e econômica. Então já pensa, quem sabe eu já não vou fazendo essa conversão do dólar mês a mês, eu tiro um pedacinho todo mês e já vou fazendo o meu pezinho de meia para que chegue lá na frente. Mesmo que o dólar esteja mais caro, eu já tenho uma parte da minha viagem garantida. Pelo menos é assim que eu tenho feito para as minhas férias desse ano. Então, passagem já está comprada, está parcelada, porque como não tinha desconto, deixa meu dinheiro rendendo lá com a taxa Selic mais alta, né? Agora, em relação ao câmbio, a gente já está fazendo a nossa conversão ali bonitinha todo mês para converter ali para euro, para que chegue lá na frente e a gente não tenha esse aperto tão grande. Então, as 2 dicas é pense, mas pense a longo prazo, porque se você gosta de viajar, você vai viajar provavelmente todos os anos. E pense que o investimento ele pode ser a seu favor. Você pode simplesmente escolher pagar talvez 60%, 70%, às vezes 40% da tua viagem e o restante ser os juros, o investimento trabalhando a seu favor. Espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais ou se quiser, tiver alguma dúvida, pode deixar a tua mensagem aqui, eu faço questão de responder. Mas, olha, use o investimento a seu favor e seja estratégica. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo episódio. Beijinhos!